Bom, pessoal, então nós chegamos finalmente no CMMI Software. O CMMI é um dos modelos de melhoria de processo de software mais conhecidos no mundo, é também o mais famoso, em função de muitas empresas internacionais atribuírem uma pontuação maior nos seus editais para as empresas fornecedoras que possuem essa certificação. O CMMI, ele nasceu, na verdade, de um projeto anterior. Ele foi desenvolvido pelo Software Engineering Institute, que começou com um modelo chamado CMM, Capability Maturity Model. O objetivo do CMM era avaliar e prover um caminho para melhoria e capacitação de uma organização desenvolvedora de software. Esse modelo CMMM, anterior ao CMMI, ele era composto de várias áreas-chave que eles chamavam, né? Era um modelo estruturado por níveis de maturidade também. E esse modelo, na época, foi um modelo também famoso, igualmente famoso, mas foi um modelo que, junto do CMM Software, e em função do sucesso dele, surgiram outros modelos, CMM Sistemas, People CMM e outros modelos que não conversavam entre si. E aí o C entendeu que no momento de evoluir o CMM, faria sentido integrar esses outros modelos num único modelo, e aí eles chamaram de CMMI. Então o CMMI ele integra vários modelos de melhoria de processos de software. Existia uma dificuldade de comunicação entre esses modelos e uma dificuldade de ter uma certificação única, então o CMMI nasceu mais ou menos dessa proposta. O CMMI ele adota, assim como a ISO 12207 e o MPSBR, o CMMI adota alguns conceitos fundamentais que por sinal são muito parecidos primeiramente com a ISO 12207 e depois o MPSBR que a gente já estudou acabou adotando também alguns conceitos do CMMI, tá? Mas, por exemplo, o CMMI ele usa o conceito de áreas de processo. O que são áreas de processo? O SEI selecionou tópicos que ele considerou mais importantes para a melhoria de processo de software e agrupou eles em áreas. Essas áreas de processo têm exatamente o mesmo sentido dos processos dentro do MPSBR ou da ISO 12207. O CMMI Software tinha por volta de 22 áreas de processo. Eu acho que isso já alterou, já mudou na última versão do modelo. Tá? E aí o modelo ele é composto então por áreas de processo. As áreas de processo têm uma descrição do seu propósito, assim como o MPSBR, por exemplo, assim como a ISO 12207. Cada área de processo então tem um propósito, tem um conjunto de objetivos, objetivos específicos. Esses objetivos específicos eles podem também ser mapeados, tanto os objetivos específicos quanto as práticas específicas, elas podem ser mapeadas para os resultados esperados, por exemplo, do MPSBR. E cada nível de maturidade no CMMI ele tem um conjunto de objetivos genéricos. E aí, mais uma vez, similarmente ao MPSBR, um nível de maturidade tem um conjunto de objetivos genéricos e todas as áreas de processo desse nível de maturidade precisam atender a todos os objetivos genéricos desse nível de maturidade. Na verdade, no MPSBR, nós temos os resultados de atributos de processo, e temos os atributos de processo e os resultados de atributos de processo, e todos que também são por nível de maturidade. Por exemplo, no nível G de maturidade do MPSBR, eu tenho um conjunto de resultados de atributo de processo e todos os processos desse nível de maturidade precisam atender a esse resultado de atributo de processo. O CMMI ele tem o modelo dele, ele tem uma descrição sucinta das práticas específicas e das práticas genéricas. Inclusive, ele chega a definir alguns produtos típicos de trabalho. A descrição, na verdade, é essa.
no CMMI. Eles chamam de produtos típicos de trabalho, que são artefatos que podem ser gerados durante o ciclo de vida que evidenciariam o alcance de algum objetivo específico e de um conjunto de objetivos específicos e, consequentemente, o alcance de uma área de processo específico e, consequentemente, novamente, né, de um nível de maturidade específico. Bom, como eu falei anteriormente, cada área de processo ela começa com uma ou duas sentenças que descrevem o seu propósito. O propósito dessa área de processo ele sintetiza o objetivo específico da área de processo, tá? Já os objetivos das áreas de processo, nós consideramos que seja o único componente requerido do modelo CMMI, ou seja, apesar do modelo especificar algumas práticas que podem ser executadas a fim de atender um objetivo específico, a pessoa que está implementando o modelo dentro da empresa, ele tem a opção de não seguir essas práticas e de atender ao objetivo específico de alguma outra forma. Tá? Isso fica a critério da empresa que está implementando o modelo. Então, quer dizer, o objetivo, como eu disse que ele é um único componente requerido do modelo, ele representa o estado final desejado do processo. Tá? Eu já vou citar alguns exemplos de objetivo específico, de prática específica, alguns slides na frente. Tá? Então, o objetivo específico ele pertence a uma única área de processo. Cada área de processo tem de 1 a 4 objetivos específicos. Tá? Então, o número de objetivos específicos do modelo como um todo, isso é meio irrelevante, né? Está por volta de 48 a 50 e poucos objetivos específicos. Existe ainda o objetivo genérico que deve ser aplicado ao longo de todas as áreas de processo, ou seja, cada nível de maturidade tem um conjunto de objetivos específicos e esses objetivos específicos devem ser aplicados a todos os processos de determinado nível de maturidade. Esses objetivos genéricos eles também evoluem no decorrer da evolução dos níveis de maturidade do CMMI, de modo que as práticas dos primeiros níveis de maturidade também evoluam, refletindo aí o ganho de maturidade desse processo. Bom, as práticas, como eu falei, elas ajudam a atingir os objetivos, mas elas não representam um componente requerido do modelo, ou seja, você não é obrigado a executar as práticas específicas, vocês têm a autonomia, vocês têm a alternativa de propor práticas específicas que sejam diferentes e que implementem de outras formas, que atendam os objetivos específicos de outra maneira. Então aqui está um exemplo, assim como lá na descrição sucinta do MPS-BR eu mostrei para vocês a descrição dos processos, do propósito, dos resultados esperados, aqui a gente vai mostrar sucintamente. Tá? Gerência de requisitos. O propósito é gerenciar os requisitos dos produtos do projeto e dos componentes do produto, e identificar a inconsistência entre esses requisitos e os planos do projeto e produtos de trabalho. Esse aqui é o propósito. O que eles querem que você faça efetivamente? Aqui está só um objetivo específico, tá, pessoal? Gerência de requisitos tem outros. Mas o primeiro objetivo específico, esse SG aqui é Specific Goal, tá? Os requisitos são gerenciados e inconsistência entre os planos do projeto e os produtos de trabalho são identificados. Então, a prática específica para esse objetivo específico é desenvolver um entendimento com os fornecedores dos requisitos sobre o significado dos requisitos, ou seja, eles querem que vocês entendam os requisitos do projeto e que vocês verifiquem se não existe alguma inconsistência com esses requisitos e outros produtos de trabalho. Um exemplo bem prático disso, suponhamos que eu fiz uma proposta técnica do projeto, dentro dessa proposta técnica eu tinha os requisitos preliminares do projeto, com base nesses requisitos eu desenvolvi um cronograma do projeto, desenvolvi um orçamento e uma estimativa de tamanho. Na verdade, a ordem seria primeiro a estimativa de tamanho, depois um cronograma e depois um orçamento. Todos esses documentos são preliminares. Então, esse objetivo específico, ele exige que você garanta que não existam inconsistências nesses documentos que foram gerados
a partir desse requisito, tá? Basicamente é isso. O CMMI, ao contrário do MPSBR, ele possui mais de uma representação, tá? O MPSBR ele só tem a representação em estágios que fornecem uma perspectiva de maturidade da organização, que enfatizam um conjunto de áreas de processo, que definem estágios comprovadamente de maturidade do processo, ou seja, eu tenho o nível 2 que tem um conjunto de processos, eu tenho o nível 3 que tem um outro conjunto de processos. O CMMI ele também dá a possibilidade de você adotar uma representação contínua. Nessa representação contínua, você pode fazer a implementação do modelo pegando áreas de processos específicas de níveis de maturidade diferente. Na representação em estágios, não. Na representação em estágios, se eu quero implantar o nível 2 de maturidade, eu preciso pegar todas as áreas de processo do nível 2 de maturidade. Na representação contínua, eu posso pegar áreas de processo de níveis diferentes de maturidade, mas, no entanto, eu preciso atender alguns resultados, alguns objetivos genéricos desses níveis de maturidade e eu preciso respeitar aí, eventualmente, alguma relação de dependência que exista entre diferentes práticas específicas. Por exemplo, eu possivelmente não vou conseguir implementar a prática específica de gerenciamento de riscos, que está no nível 3 de maturidade do CMMI, se eu não tiver implementado previamente o processo de planejamento de projetos, de monitoramento e controle de projetos que está no nível 2. Tá? O mesmo eu posso falar a respeito de teste. Provavelmente eu não vou conseguir implementar um processo de teste, de verificação e validação que eventualmente esteja no nível 3, se eu não tiver feito minimamente algumas coisas relacionadas à especificação de requisitos, à definição de requisitos, ao gerenciamento de requisitos que está no nível 2. Tá? Então isso precisa ser respeitado. As áreas de processo presentes na representação estagiada do nível 2 de maturidade são gerência de requisitos, planejamento do projeto, monitoramento e controle do projeto. Na verdade, essas três áreas representam o nível G do MPSBR. Gerência de acordos com fornecedores, medição e análise, garantia da qualidade do produto e do processo do produto e gerência de configuração. Esses processos aqui, acrescidos do processo de gerência de portfólio, representam o nível F do MPSBR. Aqui nós temos uma série de processos mais técnicos e mais processos relacionados a áreas de processo relacionadas ao processo. No nível 3, tá? É o nível com mais áreas de processo do CMMI, que vai desde desenvolvimento de requisitos, solução técnica, integração do produto, verificação e validação. Né? Então, esses aqui são processos bem relacionados à parte de engenharia, tá? E processos relacionados a áreas de processo relacionados à definição do processo, foco no processo gerencial, definição do processo e por aí vai. E alguns processos de gerência de projetos também. O nível 4, finalmente, o foco é na gerência quantitativa do projeto, tá? O nível 2 de maturidade, a gente estabelece um processo, começa a gerenciar um projeto de maneira um pouco mais previsível. No nível, e a gente começa a coletar métricas para que a gente, no nível 3, defina um processo mais adequado, continue coletando métricas, e no nível 4 a gente finalmente consegue fazer uma gerência quantitativa do projeto, ou seja, gerenciar com base em dados históricos, em controle estatístico de processo. Tá? E por fim, o nível 5, o foco é maior na parte de melhoria contínua. Tá? Bom, aqui eu vou deixar para continuar esse conteúdo aqui numa próxima aula, para a gente não ultrapassar o limite de 15 minutos por vídeo, ok? Então fico por aqui por enquanto. Um abraço.